como preparação para a nossa oração. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem contra vós. Alegrai-vos e exultai, pois é grande o vosso galardão, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então vamos fazer a nossa oração desta manhã. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez no templo da Escola Jesus Cristo, transmitindo essa comunicação simples do coração, do sentimento, encerrando o ciclo das 9 bem-aventuranças, tentando dimensionar essas bem-aventuranças para preceitos de felicidade interior para os nossos corações. Tu sabes e bem sabes que vivemos, muitas vezes peregrinamos pelo mundo e sofremos diversas vezes situações que nos acometem e nos fragilizam a fé e a confiança. Mas por causa das tuas palavras, nós queremos acreditar, queremos confiar e queremos revigorar-nos e queremos fortalecer a nossa fé. Queremos fazer como Simão Pedro, quando tu, ressurreto, disse a ele: jogai a rede para o outro lado. Simão Pedro disse: Senhor, já jogamos a rede durante toda a noite, mas sob tua palavra lançaremos a rede. Então, Senhor, sobre tua palavra, deste sermão belíssimo das bem-aventuranças, nós queremos reafirmar o nosso propósito de seguir confiando em Ti, na Tua providência, na Tua proteção, no Teu amor. Fica conosco e guarda-nos em Tua paz. Assim seja. Meus irmãos, como nós havíamos prometido, estamos num projeto de estudar os sermãos de Jesus dentro de uma perspectiva, de uma dimensão que abarca os aspectos reencarnacionistas e os aspectos kármicos da lei de causa e efeito. E, sobretudo, sobre os aspectos da nossa confiança no Teu amor como nosso propiciador de salvação. E nesse contexto, Senhor, queremos estudar aqui a 9ª beatitude. Inicialmente, queremos declarar que beatitude é um sinônimo de felicidade. Então, o beato é uma pessoa feliz. Mas há um pequeno recorte que nós precisamos fazer no conceito de beatitude, que amplia o conceito de felicidade. Porque felicidade é uma condição subjetiva, ou seja, própria do sujeito, própria do indivíduo, quando ele tem
uma percepção de alegria, uma percepção de, digamos, mais do que alegria, uma percepção de plenitude espiritual. Isso é felicidade, isso é alegria. Está dentro, consubstanciado na beatitude. Mas beatitude é além. Beatitude tem uma outra conotação mais ampla, mais robusta espiritualmente, porque bem-aventurados, beatificados, abençoados por Deus, com promessa. E aí nós estamos esclarecendo que o beato, o feliz, o bem-aventurado, ele é mais do que feliz, ele tem uma bênção de Deus, não por atitudes, mas por pensamentos e sentimentos, porque ele atravessou uma escada de 9 degraus, e é esse 9º degrau que nós vamos tentar entender aqui nesta manhã, porque na 9ª beatitude que nós lemos e vamos reler aqui no Evangelho de Mateus, vamos cotejar uma outra tradução, porque é sempre rico para nós quando nós assim o fazemos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Essa construção quase que poética torna a 9ª bem-aventurança absolutamente distinta, porque como é uma gradação, uma escada em que os degraus, para serem alcançados, eles necessitam de um requisito de haver superado o degrau anterior. Então nós vemos que para que nós sejamos abençoados por sermos perseguidos pelo nome de Jesus, é realmente importante que nós tenhamos seguido estes passos. Tenhamos seguido o passo de buscarmos a humildade, tenhamos seguido o passo de derramarmos lágrimas, vertidos lágrimas de arrependimento e de alegria pela alegria dos demais. Tenhamos suplantado o degrau de atingir a mansidão de espírito, ou seja, o domínio próprio sobre as nossas emoções. Tenhamos atingido o degrau de nos indignarmos diante das injustiças, de não nos conformarmos com este mundo. Tenhamos atingido o degrau de sermos compassivos, misericordiosos, de sentirmos a dor do outro dentro de nós mesmos. Tenhamos atingido o degrau de purificarmos o nosso olhar, ter o coração tão puro para que não vejamos senão o bem do próximo e não o seu mal, que vejamos não o ponto na parede, mas a parede, porque isso nos dá a visão de Deus.
tenhamos atingido o degrau de pacificarmos as relações, de interagirmos com os outros no sentido de conciliarmos e reconciliarmos a todos que nos for possível. E que tenhamos sido já perseguidos por uma causa de justiça. Então, quando nós atravessarmos todos esses 8 patamares, inclusive o de termos sido perseguidos por causa da justiça, nós então estaremos aptos a representarmos esse reino, porque a 8ª, os que forem perseguidos da justiça, assim como os humildes, que é a primeira bem-aventurança, desses é o reino do céu. Então, a humildade e a tenacidade, a força, a coragem de defender uma causa justa, mesmo que venha em nosso prejuízo, isso nos faz habitante de um reino. Isso nos faz representantes desse sistema, como dizia Pietro Baldi, no contexto do antissistema. E nessa representação do reino num mundo onde vigora o mal, onde vigora a maldade, onde vigora a injustiça, onde vigora a iniquidade, onde estes valores são considerados elegantes, né? Nós vemos que a representação do mundo é para que nós tenhamos em nós o que hoje é divulgado pela mídia como autoestima. E autoestima é, evidentemente, dentro do conceito cristão, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, é a autoestima, estimar-se a si, estimar o próximo como se estima a si. Então, é um conceito natural, está dentro de uma ordem divina. Mas o conceito de autoestima divulgado pela mídia é que a pessoa tem assim não uma autoestima, mas uma alta autoestima, uma hipertrofia do ego, uma hipertrofia da vaidade, uma hipertrofia do orgulho. Que repitamos: você sabe com quem você está falando? Então, que repitamos essa deformação do ego, essa hipertrofia do ego. E nessa 9ª beatitude, que vamos reler aqui: bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui, Jesus não está propriamente nos ensinando uma forma de agir. Aqui não se trata mais, no 9º degrau, não há mais nenhum aconselhamento para uma atitude, porque nós já teríamos completado os 8 degraus, mas uma declaração da obviedade, do óbvio ululante, que é, ao agirmos conforme estes 8 princípios, ou seja, nós já estamos como habitantes do reino de Deus na terra, já somos representantes desse reino nesse mundo, então não podemos usar as armas, os métodos desse mundo, não podemos usar. Teremos que viver conforme alguns que viveram nesse contexto. E eu citaria, por exemplo, o Mahatma Gandhi, o reverendo Martin Luther King, o médico Albert Schweitzer, como personalidades mundiais. Não estou excluindo nenhum grande brasileiro,
Estou apenas colocando esses três, que são personalidades que viveram especificamente a condição de lutarem pela justiça e serem perseguidos pela justiça. O reverendo Luther King Jr. foi perseguido pelo governo americano, ele foi perseguido pelas igrejas institucionalizadas que o difamaram diante da comunidade cristã americana. Ele foi perseguido pelos juízes. O Mahatma Gandhi foi perseguido pelos ingleses que dominavam a Índia, foi perseguido pelos juízes nos tribunais, foi perseguido por fanáticos hindus, foi perseguido por pessoas de sua própria religião, que queriam uma via mais belicosa de libertação, não aceitavam uma via pacífica, porque eles não usavam o método nesse mundo. E Albert Schweitzer foi perseguido também porque ele usava uma via de amor. Então, as igrejas luteranas alemães não o perseguiram, mas o desaconselharam ao projeto seu de ir para a África trabalhar com os negros. Disseram que ele estava jogando pérolas aos porcos, ofenderam os africanos, ofenderam o seu conceito de religião, ofenderam a Jesus quando distorceram as palavras do Evangelho. E estes três, para não aumentar as citações, eu sei que há muitos, nós podemos citar, por exemplo, Chico Xavier, mas eu estou me referindo a esses três por causa da sua atuação específica numa causa de justiça. Mas estes três também foram perseguidos por nome de Jesus. Por quê? Gandhi, por exemplo, que não era cristão, embora fosse mais cristão, como o papai disse aqui nessa tribuna, que muitos cristãos, um cristão que amava o texto das bem-aventuranças, das beatitudes, ele foi perseguido por pessoas cristãs. Então ele representava o pensamento de Jesus, então ele foi perseguido também por causa da justiça e por causa do nome de Jesus. E há uma diferença sutil entre ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido por causa do nome de Jesus. Porque quando nós somos perseguidos pela justiça, nós estamos numa causa, uma causa digna, como eram os direitos civis dos negros americanos, como era a liberdade dos hindus, como era o direito dos africanos a ter uma saúde. Então são causas de justiça. Mas quando todo o reino do mundo, o principado das trevas, os principados e potestades se voltam contra a pessoa, vos insultarem e perseguirem, significa que nós estamos já dentro de uma causa, que é a causa do sistema, que é a causa da implantação do reino de Deus na terra. Porque a tentativa de implantar o reino de Deus na terra passa por todas as questões de justiça. Nós espíritas não podemos nos conformar que nós estamos aqui num projeto pessoal. Eu estou aqui no meu projeto pessoal de autoiluminação. Ora, isso é uma falácia. Cada um de nós está aqui para que nós convertamos toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade, todo o nosso planeta, num planeta de justiça, num planeta de amor. Então a justiça social, a justiça econômica, a justiça psicológica, a acessibilidade a direitos, nós vivemos numa situação em que as pessoas estão seguindo pensamentos de pessoas distorcidas que dizem que nós temos que excluir as crianças especiais da escola.
E eu vejo pessoas católicas, pessoas evangélicas e pessoas espíritas aplaudindo esse descalabro. Aplaudindo porque eles distorceram sua cognição ou fizeram um processo de dissociação cognitiva para poder aceitar tudo que vem de um político que é idolatrado como se fosse um mito. Então essa dissonância cognitiva faz com que nós tragamos a beleza do Evangelho para a lama na terra. Como disse Leon Denis, o Espiritismo é como uma gota de orvalho. Se essa gota de orvalho cai sobre uma pétala de rosa, ela é uma pérola. Mas se ela cai na terra, ela é lama. Então as pessoas estão enxovalhando o Evangelho ao defenderem pessoas cruéis, perversas, desumanas, sem sensibilidade, sem empatia nenhuma, que dizem: para que gás? Se não tem comida, para que gás? E que dizem: quem não faz faculdade faz curso, não tem emprego mesmo, para que fazer faculdade? Faz um curso qualquer. Elas dizem isso. E elas têm projeto de privatizar faculdades, universidades. É um projeto de lei já apresentado à Assembleia do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Privatizar. Entrega aos vilões, aos que têm ganância. Então, quem atingiu o ponto de se indignar contra essas coisas, sem inflamar-se na violência, na ira, e pode buscar pela via da paz implantar o reino de Deus na terra, que precisa sim desse amor. Um dia nós vamos falar sobre o projeto de que fizeram parte um francês e um português que vieram para o Brasil, João Vicente Martins e Benoît Mir, que era chamado no Brasil de Bento Muri, 2 médicos homeopatas que vieram no Brasil para instalar a primeira colônia do socialismo utópico na terra, no novo continente. Então, eles eram espíritas e vieram trazer, eles foram pioneiros do espiritismo no Brasil, especialmente o francês que conheceu Kardec, Benoît Mir, Bento Muri, e o português João Vicente Martins. Se instalaram em Santa Catarina para repetir as experiências socialistas utópicas já realizadas na Inglaterra e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se não me engano. Então, Jesus não é um ensinamento, é uma consequência. Sereis perseguidos, sereis insultados, porque o mal insulta, o mal ofende, o mal é grosseiro. Ele usa palavras de baixo calão. Por isso que nós temos que cuidar da nossa palavra, para que nós não usemos o mesmo método dele. Não podemos responder com as palavras do mesmo nível, mas eles sim, eles humilham, eles pisam, eles ofendem profundamente para abater o ânimo. A ofensa abate o ânimo. Um marido machista, quando ofende a esposa, ele abate o ânimo da esposa. É uma grosseria. E essas pessoas, inclusive espíritas, defendem essas pessoas que mitificam esse tipo de personalidade doentia.
Então é a luta do antissistema contra o sistema. Eles vêm contra qualquer um que tenta implantar estratégias do sistema em nosso mundo. Então, os 7 degraus das beatitudes são o que a gente chama em matemática, que eu aprendi com minha mãe, condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não se pode estar apto, elegível para ser beatificado pela 8ª beatitude, que é a da luta pela justiça, a da defesa da justiça, causas justas. Devemos apoiar causas justas, e assim como essa também é a condição sine qua non para que nós sejamos abençoados, beatificados por causa do nome de Jesus. Então temos que ser coerentes com o que ensina o Evangelho. O Evangelho não ensina a usar, por exemplo, a Bíblia para atacar os outros. Vocês vão para o inferno porque está escrito que isso aqui, então vocês estão no inferno. Isso é usar a palavra de Deus para agredir, para insultar, para humilhar. Não é essa a palavra de Deus. Não foi feita para dividir, para humilhar, para insultar, para abater o ânimo das pessoas, mas para fortalecer. Como disse de Jesus, ele não quebra a cana rachada, ele aproveita o pavio fumegante, ele aproveita, ele sopra para poder o fogo voltar a fumegar. Esse é Jesus Cristo, esse é o nosso mito, é o nosso herói que nós temos que seguir. Nós não devemos seguir, por exemplo, heróis que morreram de overdose. Não devem ser nossos heróis. Os nossos heróis, sim, são os que morreram e foram perseguidos, mas pelo nome de Jesus. Eu lembro que meu pai comentava que grande parte das pessoas que serviram a Deus desencarnaram por causa do seu trabalho. Ele citava, por exemplo, Allan Kardec, perseguido pelos próprios espíritas, que morreu quando rompeu-se uma coronária, o que corresponde a um infarto do miocárdio, de tanto lutar para tentar mostrar às pessoas que racionalmente era possível implantar o reino de Deus na terra, através do amor ao próximo. Tão simples, através do desenvolvimento de uma fé racional, uma fé que mostrasse, é isso, amar não é uma coisa que nós fazemos se está dentro de nós. Amar é uma ordem. Eu não estou apto ainda para amar. Estamos sim, é ordem. Ame, é a ordem cristã, é a ordem de Jesus. Então disse um pensador que quando o egoísmo é o comportamento elegante, a abnegação é sempre perseguida. Ou seja, quando a ordem do mundo é a ordem da vaidade. As pessoas que prosperam no mundo são vaidosas, são pessoas orgulhosas, são pessoas que do alto de seu pedestal dizem: você sabe com quem você está falando? Então, nós vamos ver aqui, a sociedade ela é regida por alguns paradigmas. O que é paradigma? É uma verdade considerada padrão para o estabelecimento de outras verdades. A verdade paradigmática ela é um padrão para que as outras estejam relacionadas a ela. Ela é uma estrutura de pensamento que sustenta
toda uma forma de viver, toda uma cultura, toda uma forma de agir, né? E ele é representado por leis, por princípios, por considerações comuns, que são leis naturais, digamos assim. E são leis naturais, sim, mas são leis naturais do mundo. Então, a regra, o paradigma social atual é egolatria, não é o egoísmo, é a adoração do seu eu, egolatria. A competitividade é uma forma como a criança é educada desde cedo nas escolas a competir, e a agressividade. Então, é a oposição, o princípio da oposição. Então, essa oposição é a oposição às leis do Espírito. Disse uma vez um jornalista que ele fez uma pesquisa, ele era inglês, e fez uma pesquisa que foi publicada num diário inglês. Eu tenho anotado isso, mas eu me esqueci de trazer esse detalhe. Ele fez uma pesquisa que durou muitos anos e ele demonstrou que a prosperidade no nosso mundo, ela está na proporção inversa do sermão das Beatitudes. Então, quem cumprir o sermão das Beatitudes, quem cumprir o sermão da montanha, até num contexto geral, ele vai ser um fracassado no mundo. Isso é interessante, nesse mês que nós temos muitas memórias interessantes. Nós temos a memória do professor Pietro Baldi, que no dia 18 fez aniversário. Nós temos a memória do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto, seu dia também, que nós vamos relembrar aqui na Escola de Jesus Cristo. Nós pedimos aos professores, aos palestrantes, que recordem a memória do querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, um homem acima do seu tempo, que lutou pela justiça, ele lutou pela libertação, pela abolição da escravatura, que não coadunou com o mal, não se coadunou como político com a maldade imperante no seu tempo, a injustiça imperante no seu tempo. Então foi um político libertário, um político renovador de ideias. Depois ele deixou, porque ele viu que essa via não lhe traria recompensas imediatas. Ele tentou usar uma via que está num processo que ele considerou a luta pelo nome de Jesus. Ele deu um salto quântico na sua... Ele lutou por regras de um outro paradigma. Ele viveu a abnegação, o despojamento total, despojamento inclusive do resultado de suas próprias obras. Ele foi um vencedor, mas para o mundo ele foi um perdedor, morreu pobre. Pietro Baldi para o mundo foi um perdedor. Ele não alçou os patamares da intelectualidade europeia. Podendo ter acesso a esses patamares, ele preferiu negar tudo isso, negar a possibilidade de estar num patamar social alto e vir como um pobre professor aposentado, morar no Brasil e divulgar seus pensamentos em livros para os quais editar. Ele necessitava do apoio de muita gente que acreditava nele. Um deles foi meu pai, Clóvis Tavares. Mas foi perseguido também por causa do nome de Jesus. Ele foi perseguido por causa do nome de Jesus, que ele dignificou o nome de Jesus. Ele mostrou Jesus como um verdadeiro habitante do reino de Deus, do sistema, e que veio resgatar o seu ideal, lançado havia 2000 anos, que já estava amalgamado com a lama da terra, como disse Leon Denis. E ele explica isso no livro A Descida dos Ideais, como que os ideais nascem puros e depois se misturam à lama.
e se degradam, mas que é um caminho, como a mamãe disse numa aula agora há pouco, é o caminho dos movimentos. Eles têm que descer, se sujar, se degradar, para depois ser purificado de novo. Esse que é o processo natural da lei de Deus para se implantar no mundo. Ela tem que descer, a semente tem que ir para a terra, tem que ficar profunda na terra, tem que sumir, para depois ela brotar de novo como flores e frutos de uma nova sociedade. Então, a oposição do mundo versus o reino de Deus. E quem assume os valores do reino de Deus na terra, ele sofre perseguição das forças de morte. As forças de morte existem nesse mundo. As forças de morte, elas perseguem, elas insultam, elas humilham. Antes de nós partirmos para a conclusão, nós vamos analisar um aspecto da perfeição dessa nona beatitude. Essa nona beatitude, ela nos é apresentada pelo evangelista Mateus em sete declarações. A primeira declaração: bem-aventurados sois vós, é a declaração de abertura, é a declaração idêntica às outras anteriores: bem-aventurados sois vós. Depois ela continua com duas declarações negativas: quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então são profecias a respeito daquele que vive o evangelho no mundo. Quem quiser viver algum aspecto do evangelho vai ter confronto. Se um servidor público ele cumpre seu dever, ele é ironizado pelos colegas que não cumprem. Eu conheço uma professora que ela não foi somente ironizada, não. Ela foi hostilizada pelos colegas porque ela cumpria o papel dela e as outras não cumpriam. Então ela disse: você quer ser diferente, você quer ser superior. E ela foi tanta hostilidade que ela teve nesse ambiente que ela precisou trocar de ambiente. Ela solicitou, ela estava num processo de depressão, porque as ofensas, as humilhações abatem a energia. Então a sua composição mental entrou num processo de fadiga. Então as suas energias, ela não tinha forças para renovar as energias. Então isso correspondeu a uma doença cerebral orgânica, em que o cérebro não produz os hormônios naturais que o mantêm ativo. Então ela precisou de medicação, precisou de uma terapia, e foi aconselhado, tanto por mim quanto por outros profissionais, que ela não permanecesse ali. E ela encontrou um lugar onde ela não foi perseguida, onde ela não foi caluniada, onde ela não foi insultada, onde esses insultos não produzissem um esgotamento profissional. Isso é muito comum hoje em dia nos estudos, né? Eu estou preparando também um estudo sobre as pessoas que lutam pelos demais, né? Como está a oitava e a nona bem-aventurança. Esse estudo é um estudo sobre a compaixão. E existe uma doença hoje que é acometida
que é sofrida por muitas pessoas que se desgastam no seu trabalho, na sua luta, na sua indignação contra a injustiça, nas perseguições que sofre pela justiça, nessa fadiga que o insulto provoca, que a perseguição provoca, que a humilhação provoca, que é chamada síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ele não é simplesmente burnout, é a situação de alguma coisa que se consome para produzir luz, que se queima, burn out, ela se queima para produzir luz exterior. É a condição da vela, do palito de fósforo. Um palito de fósforo sofre burnout, ele ilumina e ele se apaga, ele se destrói, queima a madeira. A vela também, a parafina se dissolve. E tem pessoas que não estão talvez preparadas para enfrentar essas lutas e elas se esgotam. O trabalho espiritual leva a esgotamento. Allan Kardec se esgotou, Pietro Baldi se esgotou, Chico Xavier se esgotou. É um processo de sacrifício pelos demais. Eu uma vez, em 1997, eu tive a oportunidade de presenciar uma situação. Nós estávamos, mamãe, Luizinho, Celcinho, meus filhos Pedro e Juliana e eu. Estávamos na casa de Chico. Não foi no grupo espírita da prece, foi na casa dele. Ele estava muito adoecido, muito enfraquecido, e ele pediu ao guarda que estava vendo a fila que estava lá fora, que ele ia receber as pessoas. Nós vamos atender, eram umas 9 horas da noite, nós vamos atender as pessoas por 1 hora, as outras eu não vou poder atender, você pede para elas voltarem outro dia. Aí, quando ele havia, antes das 9 horas, ele havia conversado conosco coisas muito interessantes sobre o futuro do Brasil e do mundo, que nós temos que registrar. Mas quando chegou às 10 horas, eu olhei para o relógio, ninguém mandou a fila parar. Quando chegou 11 horas da noite, quer dizer, 1 hora além do que ele tinha estabelecido, eu falei assim: Chico, já passou um pouco do horário que você pediu, eu mando as pessoas embora? Não manda não, espera mais um pouquinho. E ele foi até 1h30 da manhã, até o último ir lá falar com ele. Ele atendeu a todos. Então isso daí não sai do meu pensamento. Eu tento fazer um padrão de não me queixar de cansaço. Embora na minha inferioridade eu fique cansado, mas eu tento não verbalizar isso. Estou muito cansado. Prefiro não verbalizar isso, porque é um padrão mental do mundo. Nós temos que assumir um padrão mental superior do reino de Deus, quando nós obedeçamos sempre sem cessar, trabalhai sem cessar, orai sem cessar, não vos canseis de fazer o bem. Então nós precisamos manter essa engrenagem funcionando, para que as nossas estruturas mentais também não se desagreguem. Então, tem o primeiro padrão, a primeira declaração, que é a declaração de abertura, a segunda e a terceira declaração, que são declarações negativas: vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A quarta declaração é uma referência a Jesus, por minha causa. Então,
é a referência central, é o nome de Jesus. Uma prova de que tudo isso é verdade, porque Pietro Baldi explica que as verdades, elas são harmônicas, as verdades são belas, as verdades, elas são cristais puros, e que mostram através da perfeição de suas linhas, da harmonia de suas linhas, a sua origem de perfeição. Depois vem duas, assim como houve duas declarações negativas, duas declarações positivas: rejubilai-vos e exultai. Rejubilar é do estado de ausência de alegria, nós nos realegrarmos. E exultar é uma alegria superdimensional. Exultar não é só ficar alegre, é sentir a presença de Deus dentro de nós, é um estado de êxtase. Então, o que ele promete é que essas pessoas que estiverem nesse ponto vão chegar ao êxtase, vão chegar ao ponto de uma expansão de consciência. Na expansão de consciência, nós saímos desse padrão aqui. Vivemos num estado diferenciado de consciência, como muitos místicos viveram. Muitos místicos viveram num estado diferenciado. Chico Xavier viveu num estado diferenciado de consciência. Para falar de pessoas aqui do nosso século, com quem nós convivemos, Pietro Baldi viveu num estado diferenciado, num estado de expansão de consciência, que ele chamava noures, que era uma percepção de altas frequências do pensamento de Deus. E a sétima declaração: porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então conclui, o esquema, assim como o esquema da parábola do filho pródigo, que é uma parábola perfeita também, até em sua harmonia, em sua declaração, que é um esquema ABCD, DCBA. Esse aqui é ABCD, DCBA. A, B, C, D. D é causa de Jesus. A é bem-aventurados. B, insultarem e perseguirem. C, mentindo, disserem todos os maus. D, por causa de Jesus. Depois duas positivas, depois de duas negativas, duas positivas. Rejubilai-vos. C, de novo. Exultai. B, de novo. A, pois é grande o vosso galardão, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram adiante de vós. Então, eu queria fazer uma leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que inclusive é tema de uma linda pregação que meu pai fez aqui. Ele disse assim aos Romanos: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, por mais que sobrevenha perseguição, que sobrevenha mentira, que sobrevenha calúnia, que sobrevenha difamação, que sobrevenha prisão mesmo, porque eles querem a nossa prisão, eles querem trancafiar-nos, querem que nós fiquemos no calabouço. Os que dignificam os reis da terra, os que se humilham para bajular os reis da terra, para bajular Mamon, que hoje em dia é o mercado. Eles são agraciados na terra, mas aqueles que lutam pela implantação do reino de Deus e não se coadunam com essas injustiças, são perseguidos, e eles podem muitas vezes ser processados de forma iníqua. Não esqueçamos que uma das poucas referências a juízes no Novo Testamento é a parábola do juiz iníquo.
E lá no versículo 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então quem vai tirar de nós a nossa dignidade de espírito, a nossa autenticidade de resposta diante dessas perseguições todas? Quem vai tirar? São tribulações, são problemas, são angústias, são essas fadigas emocionais, esses processos depressivos que vêm por causa de tanta humilhação e tanta perseguição? É a fome. Nós passarmos situação de necessidade econômica no mundo, ou a falta de ter até o que vestir, nós ficarmos inadequados na nossa apresentação no mundo, os perigos, a espada, ou seja, aqueles que nos ameaçam a própria vida com armas. Como está escrito: por amor de ti, Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Somos tomados como ovelhas. E é isso que, o nosso testemunho é esse. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Paulo está repetindo o que Jesus disse na 9ª bem-aventurança. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada no céu nem na terra pode nos separar do amor de Deus. Se nós queremos estar nesse patamar de felicidade, de beatitude, de bênção que nos é concedida por Jesus. E aí, eu queria, para encerrar realmente, queria falar um pouco dessas bênçãos. Qual é realmente a bênção de sofrer tanto? O que é se libertar do paradigma mundano, dessa pressão ambiental que nos sufoca e nos faz sermos pessoas muitas vezes conformados? Eu vou ter que fazer isso, eu não vou ter como negar, né? Eu vou... Aí tem a situação minha, tem a situação do meu filho, tem a situação da minha esposa, eu vou ter que fazer isso para poder dar um jeito e não ficar ruim para todos nós. Então, se nós conciliamos com o mal, né, como meu pai dizia, que a ahimsa, a palavra usada por Mahatma, a palavra na língua hindu usada pelo Mahatma Gandhi, ele não quer dizer apenas não violência, quer dizer também não cooperação com o mal. Não nos conformarmos com os paradigmas mundanos, os paradigmas do príncipe das trevas, que é o que manda nesse mundo. Jesus disse: o mundo está entregue aos príncipes das trevas. Ele que manda, ele que domina as mentes, ele que domina através de mecanismos sutis de hipnose, quando as pessoas entram no processo de dissonância cognitiva para justificar suas ações. Eu não tenho como fugir disso, eu estou aqui constrangido, tenho que obedecer, né? Tem uma judia que foi presa em Auschwitz, se não me engano, que eu vou lembrar o nome dela. Ela disse que essa banalização, Hannah Arendt, essa banalização do mal, ela sempre existiu. As pessoas fazem porque foram ordenadas, não tem como fugir. Mandou, eu faço. Não fiz nada por mal, não. Só segui as ordens, né?
Em pessoas, eu atendi uma vez uma pessoa que estava em conflito de consciência, que ela tinha que negativar devedores, e ela que estava fazendo essa lista da negativação, né? Ela entrou num processo depressivo, porque aquilo ali, essa contradição interna esgotou a mente dela. Ela tinha necessidade, ela tinha filho em faculdade, mas ela encontrou depois outras formas, né? Mas ela não conseguiu agir contra a consciência, né? Uma vez Susana Maia Mouzinho, também sempre era, como servidora pública, ela era chamada a ser jurada no Tribunal de Júri Criminal no Rio de Janeiro. Então Chico aconselhou ela assim: Susana, nunca condene, a condenação é de Deus. Nós não temos acesso ao processo na sua dimensão espiritual, nós temos acesso ao processo só aqui nas demandas humanas, mas existem outras ingerências nesses processos que são espirituais, que não estão ali, que não estão nos autos que estão disponibilizados no processo. Existe um outro processo supradimensional que nós não acessamos. Então, como nós não podemos acessar o processo inteiro, não condene, porque haverá uma outra instância além da justiça iníqua. Haverá uma outra instância que é a justiça divina. Nós não condenemos. Foi o conselho de Chico. Chico mudou o pensamento de muita gente. Ele mudou a consciência de muitas pessoas pela simples proximidade. Pela simples proximidade, o sinal da mente amorosa dele mudava o sinal pecaminoso da nossa mente. E muitas pessoas mudaram pela simples proximidade. Então, quais são as bênçãos? Eu anotei algumas. Uma delas é a libertação do nosso orgulho, já que o orgulho é um padrão cognitivo do ser caído. O nosso mundo é comandado pelo orgulho e nós vivemos em concomitância com esse mundo quando nós ficamos orgulhosos. Aí pronto, fica perfeita a conexão. Mas quando nós não queremos ser pobres de espírito, o caminho da humildade, o que acontece quando nós queremos isso? Nós entramos em choque, porque nós estamos trazendo o reino de Deus para a terra. Aí há um choque, há um conflito entre as forças de vida e as forças de morte. E quebra também os nossos medos, porque aí nós estamos livres de fazer, por exemplo, o que Pedro fez de negar Jesus. Não precisa mais. A gente pode falar abertamente, de peito aberto: sou sim, sou a favor dessa situação, sim, né? Sem medo, porque não tem mais nada que pode fazer. Fazer o quê? Matar? Destruir a vida? Não me incomodo, né? E destruindo o medo aumenta a nossa coragem espiritual, aperfeiçoa a nossa mensagem, porque a nossa mensagem passa a ser verdadeira. O indivíduo que traz a mensagem cristã, quando ele vivencia o ideal, ele traz com integridade, com consonância perfeita. Não é a mensagem dissonante, é uma mensagem consonante. Aprofunda nosso relacionamento com Deus. Nós passamos a viver num estado de semi-êxtase, porque o estado de relacionamento com Deus é um estado de transição, em que nós levemente nos desprendemos das condições biológicas. É uma emancipação da alma, é uma pequena emancipação da alma. Libertamos-nos dessa necessidade de autoestima patológica, que é isso que as pessoas hoje vivem, querendo ver se foi curtido, se foi, quantos seguidores tem, e se foi considerado, se foi elogiado, se foi isso, se foi aquilo, se foi bajulado, se foi...
se os vassalos estão aos seus pés. Então, se nós superarmos essa libertação da busca da autoestima, da nossa autoestima patológica e da estima dos demais, da bajulação, se nós conseguirmos superar isso, então isso vai ser uma bênção também. E por fim, trazer a verdadeira alegria interior, como é relatado por Paulo também aos Filipenses. Ele diz assim: o que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, nós temos que pedir para nós não vacilarmos da fé, para que a nossa fadiga física, corporal, mental, nesse embate contra esses principados e potestades, contra essas forças de morte, que isso não nos fraqueje a nossa fé, sem ser desintimidado pelos adversários. Não podemos ser intimidado, é ficar com medo. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. Eles pensam que nos destrói. Quando eles destroem nosso corpo, eles pensam que nos destroem. Quando eles nos mutilam, quando eles nos torturam, quando eles nos prendem, quando nos aprisionam, eles pensam que nos destroem, mas não estão destruindo, estão libertando o espírito da matéria. E isso é parte de Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Sofrer perseguição em nome de Cristo, tendo o mesmo combate já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Então essa afirmativa de Paulo aos Filipenses é muito confortadora. Essa é a nossa humilde participação. Foram nove exposições sobre as Beatitudes. Eu já prometi que vou converter num pequeno livrinho, e isso a minha desculpa para não continuar isso é a falta de tempo, mas é uma desculpa que não tem menor fundamento, porque meu pai também não tinha tempo e fez. Então eu vou cumprir essa promessa. Aqui diante de vós podem me cobrar, e nós precisamos então pensar nessas beatitudes. Outros projetos agora para as nossas palestras, talvez em 2022, seriam as beatitudes de Lucas, que são 4, e os ais, que são 4 também. E outras expressões do Sermão da Montanha, que são, por exemplo, ouvistes o que foi dito. Então é um sermão de reconsideração, de ressignificação da lei. Uma lei é a lei justicialista, outra lei é a lei da libertação, é a lei espiritual, é a lei de Deus, que deve viver dentro de nós, deve estar escrita em nossos corações e não na tábua. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos a possibilidade de estarmos aqui no templo da Escola Jesus Cristo, transmitindo a mensagem que é a tua mensagem, a palavra que é a tua palavra, a doçura que é a tua doçura, mas também a advertência que é a tua advertência, a austeridade que é a tua austeridade, como diz o nosso querido Emmanuel, a tua voz austera e compassiva. Então, Senhor, nesse contexto é que pedimos que fiques conosco, que advirta-nos, que use o teu cajado, o teu doce cajado, levemente toque os nossos ombros, para que não nos desviemos da jornada que é o teu plano
para cada uma de nossas existências. Te agradecemos e te louvamos o nome hoje e sempre. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.